Amém. Paz do Senhor, irmãos. Que bom ver todos vocês. Como eu amo cada um de vocês. Como cada um de vocês é especial para mim. Os mais antigos e os mais novos, que nós conhecemos há tão pouco tempo. E é incrível como este amor de Deus opera em nós e nos faz enxergar em cada um de vocês Deus. Deus nos chama de santos. Deus olha, por incrível que pareça, para alguém como eu e diz: eis aí um homem santo. Olha para cada um de vocês e diz: olha aí uma mulher santa e um homem santo. E você diz assim: não, não é bem assim. Mas é assim que Deus nos vê e é assim que nós devemos nos ver. E nós queremos nessa noite falar sobre honra, sobre honrar. Honrar o nome do Senhor e honrar aqueles a quem nós amamos. Se nós não honramos aquele a quem nós amamos, nós não honramos ao nosso Senhor. Porque como pode Deus olhar e falar assim: eu te amo, pecador, e eu nem te chamo mais de pecador, eu te chamo de santo. E eu olhar para ele e dizer assim: você é um pecador, é um miserável, olha só. Então eu estou falando contra alguém que Deus ama. Eu estou indo contra alguém a quem Deus quer bem, a quem Deus enxerga uma obra que eu preciso aprender a enxergar. Então nós vamos falar sobre cultivar a honra, cultivando a honra. Nós precisamos cultivar a honra. E o interessante é que nós devemos cultivar a honra só porque nós aprendemos que precisamos honrar uns aos outros. Jesus nos ensina a honrar uns aos outros. Deus Pai nos ensina a honrar. Honra teu pai e tua mãe, e se prolongarão os teus dias sobre a face da terra. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos honrar uns aos outros, os mais fracos, os mais frágeis. Então nós precisamos honrar, porque esse era o estilo de vida de Jesus. Mas, como resultado de quando nós passamos a praticar a honra e amar ao outro de uma forma afável, aceitando-o com todos os seus defeitos, aquilo que nós ouvimos o pastor Natanael pregar 2 domingos atrás, sobre as promessas de Deus, sobre o que nós devemos fazer para permanecermos, para atingir aquele objetivo e para que Deus cumpra as suas promessas, vai passar a acontecer no nosso meio. Nós às vezes esperamos um avivamento e nós achamos assim: eu preciso me consagrar, preciso orar, preciso ficar mais perto de Deus. O que nós precisamos é aplicar aquilo que Deus já chegou até nós, a sua palavra, e aquilo que Ele já nos deu e o quanto Ele já nos amou, e passar a amar uns aos outros assim, sem divisão, porque é um corpo. Quem é que operava os milagres? Jesus estava aqui em seu corpo físico operando milagres, né? Aí Ele dá a sua vida por nós, Ele ressuscita, Ele diz: eu sou o cabeça e vocês são o meu corpo. Será que nós, como corpo e como igreja, somos parecidos com aquele corpo de Jesus andando sobre a terra? Ou é um corpo enfermo, um corpo que está brigando ainda entre si? E eu não quero aqui que você pense que nós vamos aqui puxar a tua orelha e falar sobre o teu pecado e apontar o dedo para vocês. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não estou sabendo de nada, de nenhuma história, porque tem sido incrível aqui na igreja. Toda vez que alguém prega, alguém diz assim: você estava sabendo disso? Não, querido, isso chama-se Espírito Santo de Deus. E Ele está no nosso meio, Ele se revela, Ele fala conosco. Eu li tanta coisa esses dias todos, e aí nessa madrugada eu falava: Senhor, estava brigando, o que é para eu pregar? Porque o Senhor me deu tantas coisas, meu coração ferve de palavras boas, né? Mas o que é que o Senhor quer falar? E o Senhor fala às vezes no último tempo, e depois tudo aquilo que você viu antes faz sentido. Nós estamos aqui para falar daquilo que Deus quer falar com a igreja. Cultive a honra. Vamos ao texto, Romanos 12, versículo 10. Versículo 9. Romanos, carta de Paulo aos irmãos que moravam lá em Roma.
O versículo 9 diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra é transformadora nas nossas vidas, libertadora. A Tua palavra, Senhor, vem e virá hoje sobre o Teu povo, de uma forma poderosa, eu sei. Porque nós somos vasos de barros, eu, os pastores, os presbíteros, os irmãos que pregam, somos vasos de barro, para que a excelência seja do Senhor, do oleiro. E esta palavra é poderosa para destruir fortalezas, para desfazer o mal, para nos converter, para nos colocar de novo na rota, para nos revelar o que não sabemos ainda, para crescermos na revelação e no entendimento do que é amar. E nós queremos crescer nisto, que nós queremos ser como Jesus. E Ele andava fazendo bem, Ele andava honrando, demonstrando amor. E nós queremos ser assim, Senhor, diante de Ti. Em nome de Jesus, abençoa este momento, Pai. Amém. Nós devemos nos amar cordialmente uns aos outros. Cordial. Eu acho tão bonita essa palavra, né? Cordial. Sejam cordiais. Embora ela seja um pouco formal, né? Olha, ele foi muito cordial com você. Bonito, né? Foi muito cordial. O cordial começa parece que é uma coisa meio formal, assim, é como se fosse algo que não é o nosso natural, mas é algo desejável. Então eu vou ser cordial com você por uma questão de sociedade, de convívio. Eu vou ser cordial, e quando há cordialidade, a reciprocidade, né? Quer dizer, você responde à cordialidade e passa a ter uma vida legal. Mas ele não para aí. Ele fala cordial, mas com amor fraternal. Aí ele está falando do amor de Deus, o amor ágape. É este amor, um amor que você não conhecia, que você não está acostumado, que não está dentro de você, que você não nasce com ele. Mas este amor que é revelado por Cristo na cruz do Calvário, em que um Deus, o único Deus, se despe da sua glória, se humilha, se torna um humano, dá a vida por nós pecadores e diz assim: vocês pecadores, eu amo vocês. E a maior demonstração do meu poder para vocês não são os milagres. A minha maior demonstração de poder para vocês não é a natureza e tudo mais que você contempla. Não são, embora tudo isso revele Deus, né? Os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento, a obra das suas mãos. Verdade. Mas o que mais Deus quer nos revelar, e tem revelado e tem mostrado, é o seu amor. Durante se você olhar para toda a religião, né, o panteão dos deuses, sempre um homem vira Deus. Ele ascende a Deus, ele cresce e se vira um Deus. Mas o Evangelho é maravilhoso, que é o contrário, é um Deus que se faz homem. Ele ama dessa maneira, se faz homem para vir se comunicar comigo e com você, com gente desprezível como nós, cheio de pecados, cheio de falhas. Ele fala assim: peraí, eu amo gente como você. O que você acha que é maior? Num Deus que tem todo o poder de fazer tudo, e esse mesmo Deus é capaz de se despir da sua glória, sofrer a morte de cruz, a morte mais cruel que existe. Nós já falamos aqui, crucificação vem de crucifixão. Você morre com falta de ar. Quando você fixa os cravos nas mãos e nos pés, o seu corpo tende a cair. Você perde as forças, e quando você faz isso, você comprime, o seu abdômen fica sem ar. E para fazer força, ou você usa os braços,
e faz força. Só que quando você faz força, você corta a carne e dói a carne, mas você tem que sentir dor para não morrer. E quando você não aguenta mais, você solta as mãos, aí você faz força nos pés para tentar não dobrar o abdômen. Só que quando você faz isso, tem um cravo lá cortando a sua carne. Deu para sentir? Não, né? Sentir não, mas deu para imaginar. Essa é a dor de um Deus que cria todas as coisas que nós vemos e vem amar gente como a gente. E se Ele ama o meu irmão, mais calo no pé que tem, e é capaz de sofrer o que sofreu por ele, como eu posso olhar para esse irmão e dizer, eu sou melhor que ele? Nós temos que nos amar cordialmente com esse amor sacrificial que Deus nos apresenta. O amor ágape é o amor com um propósito, um amor capaz de se sacrificar e de dar a sua vida por Ele, e não porque Ele é legal, não porque Ele faz tudo certo, não porque Ele é exemplar. Ao contrário, nós veremos aquele menos exemplar, menos decoroso, desonroso, é aquele que nós devemos amar mais. Nós devemos preferir em honra uns aos outros. Eu quero ler aqui, eu não ia ler esse texto, mas eu vou ler para preparar os nossos coraçõezinhos. Ele diz, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor, não sendo vagaroso no cuidado. Você serve a Deus, não sendo vagaroso no cuidado. Cuidar de Deus? Você cuida de Deus? Não, né? Você cuida? Responde. Não, né? Você cuida de quem? Do outro. Quando você cuida e deixa de ser vagaroso, você serve a Deus. Me perdoa, Senhor. Eu peço perdão ao Senhor. Será que eu não estou sendo vagaroso no cuidado com os irmãos? E com isso eu estou deixando de servi-lo? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aqui eu faço um parênteses. Deus tem tratado muito isso comigo, sobre nós usarmos duas armas poderosas em Deus, que Ele nos deu: o amor e a oração. Ele já falou aqui que nós devemos amar uns aos outros cordialmente, com amor ágape, né? E honrando ao máximo o outro. Então, o amor. E depois ele fala aqui, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Parece que são, você pode fazer agora. Você pode orar e demonstrar amor. Presta atenção, você pode mover o céu orando, e você pode revelar o amor que Deus te revelou e plantou no seu coração para o outro. É pouca coisa, né? Que coisa pequena. É maravilhoso o nosso Deus. É maravilhoso. Nós precisamos orar mais e amar mais. Nós precisamos ser como Jesus. Comunicar com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai e não amaldiçoeis. Sabe o que significa isso? Eu tenho vontade de amaldiçoar. Eu tenho vontade, sou humano, eu tenho vontade de xingar, eu tenho vontade de chacoalhar, eu tenho vontade de falar mal, eu tenho vontade de falar porque é um absurdo o que ele faz. Mas ele fala, não faça isso. Lute contra a sua natureza carnal, contra essa tua ira, e ame, porque você foi amado pelo Senhor, mesmo sendo você um pecador. Dê amor. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejam sábios em vós mesmos, não tenham disputas. Não fique preocupado se o outro tocou mais, tocou menos, tocou certo, tocou errado. Se o outro fala mais, fala menos, prega mais, prega menos.
participa mais, participa menos, foi, não foi, está arrumado, está desarrumado. Para de olhar para coisas. Isso serve para a gente mesmo. A gente também tem autocrítica. Eu vou confessar para os irmãos aqui, eu tenho essa autocrítica. Eu tenho medo às vezes de fazer coisas pensando no julgamento dos outros, e é errado. Se Deus te chamou e falou faça, faça. Às vezes eu pensei, mas vão achar que eu estou querendo falar demais, vão achar que eu estou querendo aparecer, vão achar que eu estou muito em evidência, então eu fico quieto. E às vezes eu vou me escondendo, quando eu vejo, eu falo assim, Senhor, o Senhor me chamou ou não me chamou? O Senhor me chamou, me perdoa, Senhor. Que ridículo eu pensar assim. A maldade é minha, nem é do outro. O outro nem pensou nada de mim. Eu estou achando que o outro pensou, que eu pensei, que foi pensado que... E não existe isso. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Sabe por quê? Porque Cristo morreu por você e te amou e te limpou com o seu sangue, e mais, te deu um selo chamado Espírito Santo, que mora em nós, que mora em você. Mas ele faz coisa errada, e você não faz, né? Oração e amor, duas armas poderosas para nós abençoarmos aqueles a quem nós amamos. A ninguém tornais mal por mal. Quer dizer, alguém te fez mal, a tendência natural é fazer o mal. Estava essa discussão outro dia lá em casa. Ela quando apanha, ela não revida, ela apanha de novo. Falei, olha, está parecendo Jesus? Que bênção. Que bênção. A gente está ensinando nossos filhos como? Te bateu? Vem aqui, na escolinha, né? Te bateu? Não fala nada para os pais, né? Fala nada para a mãe não, mas quando o moleque vier, você dá na orelha dele antes. Porque a gente super protege os nossos filhos e tadinho dele, não pode apanhar, não pode tomar. Não estou dizendo que tem que deixar apanhar e ser bobo, né, meu? É diferente. Mas a gente está numa cultura o que vale é nós. A nossa família aqui, ninguém mexe com nós. Não, a nossa família não é aquela lá que mora na sua casa. A nossa família é a família de Deus. A nossa família é o outro. A quem é que eu devo amar? Quem é que demonstrou amor? O samaritano, né? E aquele doutor da lei que não teve nem coragem de falar que foi o samaritano. Ele falou, é o outro. Nós temos que amar o outro, até aquele que nos faz mal, e fazer o bem. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Não dá lugar a... Porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Isso aí é pesado, hein? É pesado. O seu inimigo te faz mal. A sua tendência qual que é? Retribuir o mal. Aí ele fala, não. Vocês fizeram mal. Vocês ofenderam o meu pai, filhos de Adão. Não comam essa árvore. Podem comer livremente de todas, mas dessa aqui não comam. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês vão cortar as relações comigo. E o homem diz, tá bom, vou bancar. Você vai que ao comer esse fruto eu me torno como Deus. Quer traição maior do que essa? Quem sabe? A serpente disse assim, que na verdade Deus está com um ciúminho e com medo que se eu comer essa fruta aqui, eu serei como Deus e vou saber o bem e o mal. Quem sabe eu não me torno um Deus? Essa ofensa é grave ou não? Um Deus que te cria com as próprias mãos. Lá no sexto dia, quando fala que Deus criou parte dos animais, né, os animais ruminantes ali, ele fala que Deus formou do pó da terra esses animais. E formou Deus, diz assim, para a terra produzir esses animais. Produzam esses animais.
Mesmo dia que formou o homem, no sexto dia. Mas aí ele não fala assim, produz a terra o homem. Não, espera aí. Deixa eu pegar um gravetinho para fazer o olho, né? Então, ele modela, ele pega nas mãos, ele ama. E ele sopra a sua vida no homem. E dá vida e faz o homem à sua imagem, à sua semelhança, e se relaciona e se torna o seu amigo. Mas o homem o despreza, o afronta, e corta relações com Deus, e resolve viver sozinho, para si mesmo. E aí, como é que a gente dá jeito num homem que passou a barreira, que ultrapassou a barreira, que cometeu um crime contra uma lei dada por Deus, e a lei que regia aquele momento era: não coma, porque se você comer, você vai morrer. Acabou, é uma lei. Mas Deus, Ele que fez a lei e que disse: você vai morrer e vai se separar de mim, diz agora: o meu filho santo, perfeito, obediente, o próprio amor vai se humilhar para vir resgatar você. E aí, vale a pena amaldiçoar o outro? Vale a pena achar que é melhor que o outro? Vale a pena achar que o outro precisa ser confrontado? Nós devemos fazer isso em amor. Olha 1 Coríntios 12, 21. 1 Coríntios, no capítulo 12, 21. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Então já vou te falar uma coisa, pensando aqui no convívio da igreja. Tem gente fraca aqui? Tem membro fraco? Não precisa responder para mim. Mas tem membro mais fraquinho? Tem gente que dá mais problema? Tem gente que te incomoda, que te irrita? A Bíblia está falando que ele é necessário. Então não põe ele para fora, porque ele é necessário. Você precisa dele para ser aperfeiçoado. Na sua casa, tem alguém que é mais fraquinho, que irrita mais, que dá mais problema, que incomoda, então ele é necessário. No seu casamento, nossa, minha esposa, nossa, o meu marido, ele é necessário para te aperfeiçoar. Esse meu filho, ele é necessário, porque Deus quer produzir alguma coisa em você a partir desse teu filho cheio de problemas. No seu trabalho, é necessário. É necessário. Nós precisamos de pessoas fracas. Uma das razões é para a gente saber que a gente também é fraco, para ser o nosso espelho, para nós vermos como nós precisamos crescer ainda. E ele diz assim: e aos que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Prendeu aí? A quem nós reputamos ser menos honrosos, a esses honramos o quê? Muito mais. Vamos repetir? A estes, vamos ler, para você não falar que eu estou mandando você repetir nada. Versículo 23. E os que reputamos, todos, vamos de novo. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Não é só mais, é muito mais honra. E nós honramos amando cordialmente, não apontando o dedo, não julgando, não com pedras. Porque os que em nós, no corpo, são mais nobres, não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra
ao que tinha falta dela. Deus formou o corpo assim, dando muito mais honra àquele que não tinha honra nenhuma. E aí? Vai discutir com Deus, Rafael? Vai discutir com Deus, irmão? Deus aqui não estava muito certo. Essa é a dinâmica do corpo, da igreja, do cristão, do evangelho, da transformação. Nós precisamos cultivar a honra. Eu não quero que ninguém se sinta aqui nessa noite atacado, dizendo assim: o irmão está querendo me atacar, está querendo me cutucar, dizer que eu que sou. Não, eu quero dizer que você é uma bênção, que eu quero te honrar, mas eu quero que você também honre o teu irmão. Faça o que for preciso, mas honre o teu irmão, a tua irmã, aquele que te perturba. Honre. É isso que Deus quer de nós. Vamos lá para João 8, nesse texto muito conhecido. Evangelho de João. Vamos pegar do começo para dar contexto. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. Isso é bom ver o contexto, né? Olha o que chamou a atenção agora aqui de momento. Ele estava na Judéia e ia para Galiléia. Então fala que eles, e cada um foi para a sua casa, né? No versículo 53 do 7. Mas no 8:1 diz: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Enquanto o pessoal foi para casa dormir e descansar, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. Vigília, Jesus e o Pai. O pessoal foi descansar, ele não foi comer, mas ele foi orar. E passou só até amanhecer, orando. Aí ele foi para o templo ensinar. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, hein? Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Porém ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Eles pegam ali para Jesus e falam: você não conhece a lei não? Você não é rabi? Você não é mestre? A mulher acabamos de pegar ela no ato. Engraçado que não trouxeram o homem, né? Porque leia lá depois Levíticos 20, tem a repetição também em Deuteronômio, mas Jesus, você não conhece a lei? Está lá, Levíticos 20. Só que o homem também deveria ter sido trago, não? E eles trazem esse caso para Jesus, querendo que Jesus mande matar aquela mulher. E Jesus, diferente do que eles pensaram que pudesse ser pego, fica ali escrevendo no chão. O que será que ele escreveu, né? Será que ele escreveu: não matarás? Ele escreveu o 6º mandamento: não matarás. E Jesus olha e diz assim: não, gente, faz o seguinte, vamos cumprir então o que está escrito na lei. Começa atirando a pedra aí quem não tem pecado. E aí cai a ficha. Cai a ficha, não dá para usar mais, né? É uma coisa que quem tem 20 anos já não entende. Imagina as crianças. Cai a ficha, que antigamente, quando você ligava, você colocava uma fichinha assim,
E ligava assim no telefone, lá fora da sua casa, para ligar para o outro. Mas o que esse pessoal está querendo fazer é apedrejar uma mulher usando a lei para apedrejá-la. E eu já disse isso aqui e vou repetir. Quando nós usamos a palavra de Deus para apedrejar alguém, nós estamos tomando o lugar desses camaradas aqui, desses fariseus, desses escribas. Espera aí, para que serve a palavra? Para eu acusar o meu irmão, para eu tacar pedra nele. Vamos tacar pedra, Jesus? Você não sabe não? Olha o que está escrito aqui, é para apedrejar. Ué, as pedras, neste caso, é a própria lei. Vamos tacar, vamos dar um banho de lei nessa mulher. Vamos apedrejar ela até a morte. Mas Jesus, que era o grupo de um, tinha um conjunto de pecadores, de um monte de gente, e tinha um conjunto de um, conjunto unitário, né? Na matemática lá, de um, que era o único que podia apedrejar, porque ele falou, quem puder apedrejar, apedreja. Todo mundo foi embora, ele que podia ficou e falou assim, opa, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E ele disse, nem eu também te condeno. Eu podia, mas eu não te condeno. Vá e não peques mais. O que a gente não entende é que muitas vezes isso é um processo. É um processo. É só você olhar para você. Você passou por alguns processos para se libertar de determinadas prisões, determinados pecados, sim ou não? Sim? A minha esposa sim, não sei se mais alguém, mas tem processo às vezes? Ou é assim, opa, preguei, fiz uma oração tão fervorosa, me livrei e acabou o problema. E a gente quer que seja assim. A gente acusa, a gente apedreja, mas a gente não ama, a gente não honra. E vem Jesus, o único capaz de condenar. Cadê os teus acusadores? Ah, eles não puderam te acusar e não puderam te condenar? É o que eles queriam fazer, ainda por cima usando a minha palavra, a palavra do meu Pai? Ah, mas eu também não vou te condenar. Eu podia, né? Eu sou o grupo de um que podia te apedrejar. Mas eu prefiro não te apedrejar. Eu prefiro te amar. Eu prefiro honrar você, porque eu sei o que eu vou fazer daqui a pouco. Daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, Jesus estava aqui no começo do seu ministério, eu vou entregar a minha vida por você. Eu vou morrer a sua morte. Eu sei o valor da sua alma para a gente, para mim, para o meu Pai, para o Espírito Santo. Eu sei o quanto vocês valem. Vale um preço de sangue. Então eu prefiro te amar, mulher adúltera. Eu prefiro te honrar, olhar para você e saber que você é alguém precioso. Jesus faz isso com aquela mulher à beira do poço. Ela é samaritana. Samaritana é um misturado de judeu com babilônico. E Jesus está indo ali para Galiléia. João 4. Vamos ver se fala. E deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia, versículo 3. Então ele estava indo da Judéia para Galiléia, e para isso era necessário passar por Samaria, onde ficavam os samaritanos. E no meio do caminho, ele passando pela cidade de Sicar, tinha ali um poço. E ele parou e pediu água, enquanto os discípulos foram comprar comida. Eles estavam com fome e com sede, estavam caminhando uma distância considerável. E tem ali uma mulher samaritana. Samaritano é uma segunda categoria. Nós às vezes olhamos para os outros como se nós categorizamos pessoas pela condição social, nós categorizamos
pela cor da pele, pela tipologia física, pelo lugar que mora, pela profissão que tem. Eu sou doutor, eu sou pintor. Mas é engraçado que no reino, essa cultura do reino de Deus entre nós, que fala de honra, faz com que, às vezes, o porteiro do dia seja o doutor, que vai ajudar quem seja a doméstica a manobrar o seu carro ou a atravessar o seu filho na rua, porque no reino de Deus é assim, não tem grande nem pequeno, todo mundo é igual, porque nós pelo menos deveríamos ter tudo em comum. Então Jesus se aproxima de uma mulher rejeitada, porque era samaritana, era inferior, e os judeus eram bem maus nisso. E não bastasse, ela era uma mulher, e não ficava bem um homem conversar com uma mulher à beira do caminho. Mas Jesus começa a conversar e pede água a essa mulher, porque Jesus sabia o que ele ia fazer, ele sabia que tinha um propósito nessa passagem dele por ali, porque nada era sem propósito na sua vida. E essa mulher começa uma conversa com Jesus, e ela diz: eu sou uma mulher samaritana. Ela começa dizendo assim: peraí, está tudo errado, eu sou uma mulher e sou samaritana, por que você, sendo judeu, vem conversar comigo? O preconceito dela é com ela mesma. E Jesus fala assim: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, você pediria água viva para mim. Então Jesus quebra essa barreira da discriminação, do olhar para alguém que é tido como um povo inferior, que é só uma mulher, que se podia comprar naquela época ainda. Compraram a mulher, pagaram o dote ao seu pai, e ele não a despreza. E mais ainda, Jesus, como profeta, olha para essa mulher e fala assim: chama lá o teu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Jesus fala: bem disseste, porque esse que está com você agora não é seu marido, e você já teve 5 antes desse. Você é uma mulher que vive uma vida devassa. O que a gente faria com uma mulher dessa, hein, entrando aqui na igreja? Prostituta, sem vergonha. Se entrasse um travesti na igreja, travesti, pecador, um bêbado, credo, que nojo, beberrão, fedido. Será que a gente está pronto para agir como Jesus agiria e vir bater um papo e trocar uma ideia? A gente está sendo questionado na nossa fé, no nosso amor, todos os dias. Eu fui esses dias no mercado comprar uma barraca para dar para uma pessoa de rua que me pediu. E é engraçado, né? Você está indo lá todo bonitinho. Oh, que legal, vou comprar uma barraca para uma pessoa de rua. É a moradia dela. R$100 você dá uma moradia para alguém. Dignidade para ele. Que bonitinho, né? Aí quando eu vou passar no caixa, o caixa é um homem que se transformou em mulher. E nós precisamos amar este homem que se transformou numa mulher, e mostrar amor, e mostrar que Deus o ama. Eu confesso que eu já quebrei muitas barreiras, mas eu tenho ainda que superar algumas. E quando eu cheguei, eu falei: não, o Senhor ama. O Senhor conversou com aquela mulher na beira do poço, o Senhor conversou com Zaqueu. Zaqueu, desce daí. Sabe aquele político que foi preso, senador, que foi preso lá com dinheiro na cueca lá? Que a gente... que absurdo, que vergonha. O Zaqueu era um desse cara aí, metido com política, amigo dos romanos, se torna um publicano e explora o seu próprio povo, e é um homem riquíssimo, malandro, passa a mão na grande de todo mundo. Só que ele se interessa por Jesus, sobe em cima da figueira
E Jesus olha e fala: ô Zaqueu, chega aí, é com você que eu vou lá na sua casa hoje tomar um café com você, vamos bater um papo. Olha, igualzinho a gente. É esse Jesus que honra a criação, que honra as pessoas a quem Deus ama, que honra as pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida. E eu comecei a conversar com essa pessoa, puxei assunto. E no final eu falei: Deus te abençoe. Eu olhou assim: obrigado, obrigado, obrigado. É como se fosse assim: eu não estou entendendo porque você falou comigo. Porque eu sou alguém desprezado e você falou comigo, por quê? E ainda falou: Deus te abençoe. Então Deus pode abençoar alguém assim como eu? Eu não sou melhor que você. Eu não valho mais do que você. Eu só estou de pé porque o sangue que me comprou também pode te comprar, e comprou a vida da minha esposa, e dos meus filhos, e do meu pastor, e dos meus irmãos, e de cada um de nós, e comprou a sua vida. E nós não condenamos, nós amamos. Nós amamos. Nós precisamos honrar. Eu quero pedir perdão para o Fernando Petreca, que eu fiquei bravo com ele outro dia. Eu dei uma bronca nele desmedida. Ele fala às vezes para mim: não, Rafa, você é meu irmão mais velho. Ninguém manda ter barba branca, né? E ele fala: pode puxar minha orelha. E com isso a gente vai puxando a orelha, e uma hora a gente passa dos limites. A gente se irrita. A gente deixa a carne tomar conta. A gente toma as dores do reino, como se Deus pensasse como eu penso, e sentisse como eu sinto, e visse como eu vejo. Mas Deus olha muito além. E eu ultrapassei, amando, mas da forma errada. Me perdoa, meu irmão. Eu te amo, e eu quero te honrar. Eu quero te honrar. Nós precisamos honrar uns aos outros. Eu te convido a fazer isso. Eu podia falar muito mais, eu tenho um monte de texto aqui. Eu vou passar na semana Minutos de Alimentos Coa-se. Nem que não der para gravar o vídeo, eu vou falar: leia aí tal texto. Porque se eu falar mais, você vai esquecer do que importa. Eu não quero que você vá para casa sem saber o que você precisa fazer a partir de agora. O que Deus quer que nós façamos, ou que nós melhoremos, ou que nós implementemos na nossa vida, ou cresçamos nisso, que é cultivar a honra. Cultivar a honra. Nós cultivamos essa, já que estamos falando em cultivar, não tinha pensado nisso, mas é óbvio, né? Cultivar, você associa com uma planta que se chama honra. Você lança sementes de honra. Lance sementes de honra. Cultive honra no coração dos seus irmãos e daqueles que são menos decorosos, daqueles que são mais fracos. Honre, porque ele fala que os mais nobres e aqueles que são mais fortes não precisam, nem precisa. E a gente faz o contrário, né? A gente gosta de honrar, vamos honrar o nosso pastor. Amém. Honra a quem se deva honra, a palavra diz. Honra pai e mãe. O pastor é como um pai para nós, devemos honrá-lo. Mas nós devemos honrar, a começar dos mais fracos, porque quem fazia isso era Jesus. Você percebeu? Que Paulo ensinou aqui para a gente, em Romanos, em 1 Coríntios, também ele ensinou em Coríntios 6, em Colossenses 3, em Efésios, que eu vou passar depois. 3 textos bem grandes para a gente ler. E Jesus veio e ensinou isso na prática. E o que a gente precisa fazer agora é praticar. Sabe o que você precisa fazer essa semana? Honrar. Honrar
o mais fraco, honrar o menos decoroso, o que te envergonha. Jesus fez isto. A Bíblia ensina a fazer isso. E honrar com um amor fraternal, porque esse amor não vem do seu coração. Eu quero crer que já está plantado no nosso coração, mas precisamos acionar ele. Vamos acionar esse amor fraternal na palavra de Deus. 99% é a tradução do amor agape. Eles não tinham uma palavra para fazer a diferença entre filéu e agape, entre o amor de irmãos e de amigos, e o amor revelado por Deus, esse amor sacrificial. Então, João Ferreira de Almeida usou ali a palavra fraterno, fraternal. Está falando desse amor que nós aprendemos com Jesus, de dar a vida pelos nossos irmãos. Cultive a honra. Como resultado desse cultivo, nós veremos milagres. Foi o que aconteceu na vida dessas pessoas que encontraram Jesus, dessas pessoas desprezadas, dessas pessoas atacadas pela lei, atacadas pela verdade, atacadas pelos fariseus, que estavam prestes a serem mortas e apedrejadas com a lei de Deus. Elas tiveram um encontro com o amor encarnado, Jesus Cristo. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Ele quer livrar do pecado. Ele diz em 1 de Coríntios, em Efésios, em diversos lugares, que não entrarão no reino de Deus os fornicadores. Fornicador, relações sexuais reprovadas por Deus. Por exemplo, sexo antes do casamento. A palavra no grego é porneia, pornografia. Os devassos, tem a ver com devassidão. Os adúlteros. Os beberrões. Beberrões tem a conotação de vício, de coisas que te dominam, que te dão, que são refúgio de prazer para alguém. Ele fala que não herdarão o reino de Deus os efeminados, os passivos, e nem ativos, que são os sodomitas. Ele fala que ficarão de fora os maldizentes. E maldizente tem a conotação de quem julga, de quem exerce juízo. E quando Paulo faz essa listinha, ele está dizendo assim: está todo mundo no mesmo saco, está todo mundo com os mesmos problemas. Vocês estão dando valor e grau de pecado aí, né? Todo mundo está no bojo do pecado aí, tudo no pacotão. Todo mundo está com problema. E todo mundo que está com problema não entra no reino de Deus. Mas diz assim: só que vocês eram assim. Eu estou falando de 1 Coríntios 6. Depois você leia de 8 a 12. De 8 a 12. Quer que eu leia? Vamos lá, para terminar então, vai. Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis dano, e isto aos irmãos. Olha, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, são os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, amor ao dinheiro, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ninguém aqui vai herdar o reino de Deus. Eu não vou, nem você. Entendeu? Ninguém vai. Só que ele fala assim: é o que alguns têm sido. Esse tem sido aqui é passado no grego. É o que vocês eram. Mas a gente ainda é um pouco. Mas Deus não enxerga o que você era, Ele enxerga o que você será. Ele não está enxergando esse resquício de pecado que ainda está em você e que você está lutando contra ele. Ele não está te acusando. Nós não vamos acusar, nós vamos amar. Sabe por quê? Porque vocês têm sido
lavados. Vocês eram assim, mas vocês foram lavados. Vocês têm sido santificados, purificados. A água tem um processo, né? Tem a filtragem e a purificação. A filtragem, se tira aquelas partículas tal, e depois ela tem que ser purificada de micro-organismos, de bactérias, de vírus. Então ela passa ali, o Andrezinho estava me explicando outro dia, tem aquele negócio de prata, a prata mata esses bichinhos. Então o Senhor não só nos lava, nos filtra, nos tira aquele pecado aparente, aquela sujeira, mas depois Ele purifica com fogo, e tira ainda mais. Ele está tirando, é um processo, por isso não aponta o dedo, senão nós todos estamos mesmo no saco. E como não bastasse sermos lavados e santificados, purificados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus. Sabe o que é ser justificado? Inocentado. Você merece a morte. Eu mereço morrer. Eu mereço ser condenado. Mas você é justificado, inocentado. Você é livre das acusações. Nós somos livres do mal, nós somos declarados justos. Sabe o que é isso? Você é justo. Você é justa, você é justo, você é justa, você é justo, você é justa, você é justo, você é justa. É isso que Ele diz para todos nós. Ainda que nós carreguemos ainda tranqueiras, que nós vamos dia a dia deixando, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando de mais e mais. Nós vamos aproximando da luz e vamos vendo cada vez mais coisinhas que não importavam, e vão saindo, e vão saindo, e vão saindo, e vão saindo. E aí eu aprendo que essa graça e misericórdia que me alcançou, eu preciso alcançar cada um dos meus irmãos e das pessoas que eu amo. Por isso eu quero honrá-los. Por favor, vamos nos honrar, vamos nos amar, porque o resultado disso será aquilo que a gente tanto espera. Sabe aqueles milagres que vocês querem ver, que nós queremos ver, que Deus prometeu que faria? Enquanto nós não honrarmos uns aos outros, enquanto nós não entendermos a graça. A gente não entendeu a graça, como é que você vai ter milagres se a gente não entendeu graça? Se a gente entender a graça, a quantidade, o poder da graça, a gente vai poder ser este corpo de Cristo sadio, que realiza os mesmos milagres. Nós já temos o nome de corpo de Cristo, nós precisamos tomar posse disso. Nós somos o teu corpo. Leia depois na sua casa, isso aí veio de um filme, Efésios 1 e 2. Como chama o filme? Mais que Vencedores. Eu acho que tem que alugar. A gente alugou pelo YouTube, não é isso? O YouTube também aluga filme, não sei se você sabia. Mais que Vencedores. E não pode dar spoiler, né? Deixa eu ver se eu consigo não dar spoiler. Mas enfim, num certo momento a pessoa é levada a ler Efésios 1 e 2 e extrair dali tudo aquilo que Deus diz que ela é: santa, justa, abençoada. E tem uma lista aí de mais de 30 coisas que você é. É assim que Deus enxerga você e o irmão que você acha que é menos decoroso. É assim que Ele enxerga. É assim que nós precisamos enxergar. Amém?